Enquanto a senhorita Linton perambulava pelo parque e pelo jardim, invariavelmente em silêncio e quase sempre a chorar, o irmão se fechava na biblioteca com livros que nunca abria, na vã esperança, julgo eu, de que Catarine se arrependesse de sua conduta e se dispusesse a pedir desculpas e a procurar uma reconciliação. E Catarine continuava teimosamente a jejuar, convencida talvez de que Edgar morria de saudades de sua companhia durante as refeições e de que apenas o orgulho o impedia de jogar-se aos seus pés. Eu continuava na lida, vencida e convencida de que a granja albergava apenas uma única alma sensata entre as suas paredes e que essa alma era a que habitava o meu corpo. Não me dava ao trabalho de lastimar a senhorita, nem de repreender a minha patroa, nem tampouco ligava para os suspiros do meu patrão, que ansiava por ouvir o nome da esposa, já que não podia ouvir a sua voz. Decidi que as coisas deveriam seguir o próprio rumo sem a minha interferência. Apesar de o processo se desenrolar com enfadonha lentidão, comecei a ter uma vaga esperança de que tudo se resolveria como eu a princípio imaginara. Ao terceiro dia, a senhora Linton abriu a porta e, como a água estivesse acabado de seu jarro e da garrafa, pediu-me que a enchesse de novo e pediu também uma chávena de caldo, pois julgava-se às portas da morte. Pensei que só dizia aquilo para eu ir correndo contar ao marido, e como não acreditei numa só palavra, não disse nada a Edgar, limitando-me a levar-lhe uma chávena de chá e uma torrada. Comeu e bebeu avidamente. Depois desabou de novo sobre a almofada, gemendo e contorcendo as mãos. Ai, que vou morrer! Ninguém quer saber de mim. Quem me dera não ter comido isto. Um bom tempo depois, ouvia falar. Não, não vou morrer coisa nenhuma. Isso queria ele. Não me ama e não sentiria minha falta. Quer mais alguma coisa, minha senhora? Perguntei, tentando manter-me impassível, apesar do seu aspecto assustador e dos seus modos estranhos e tresloucados. O que faz aquele ser patético? Indagou, afastando do rosto as madeixas emaranhadas. Caíam em letargia ou já morreu? Nenhuma coisa nem outra, respondi. Se refere ao Sr. Linton, acho que está muito bem, embora as leituras lhe roubem mais tempo do que deviam. Passa o tempo enfronhado nos livros, já que não tem com quem falar. Eu não teria dito aquilo se conhecesse seu verdadeiro estado, mas não conseguia deixar de pensar que parte de sua loucura era mera representação. Enfronhado nos livros, repetiu perturbada. E eu às portas da morte, meu Deus, tem certeza de que ele sabe como estou transtornada? Continuou enquanto contemplava o próprio reflexo no espelho pendurado na parte oposta. É esta Dona Catarina Linton? Julgará ele que é apenas mau gênio meu? Que estou fingindo, talvez? Não podes dizer a ele que corro perigo, Nelly. Se não for tarde demais, assim que souber o que ele sente por mim, escolherei entre morrer de fome, o que apenas será castigo se ele tiver coração, e recuperar-me para sair do país. Estás mesmo dizendo a verdade? Não mintas. Ele é mesmo assim tão indiferente ao que possa acontecer comigo? Minha senhora, respondi, o patrão desconhece o seu estado e é claro que nem sonha que está tentando morrer de fome. Achas que não? E não lhe podes dizer que o farei? Convença-o, diga-lhe que tem certeza de que o farei. Não, senhora Linton. Esquece-se de que hoje à tarde já comeu alguma coisa e que, por sinal, lhe coube muito bem e que amanhã sentirá os seus bons efeitos. Se eu soubesse que isso o mataria, interrompeu, suicidava-me já. Não preguei o olho estas 3 noites. Como eu sofri! Fui perseguida por fantasmas, Nelly. Começo a pensar que não gostas de mim. É estranho. Julgava que, apesar de todos se odiarem e desprezarem uns aos outros, não conseguiam deixar de gostar de mim. E em apenas algumas horas tornaram-se todos meus inimigos. Isso é que se tornaram, todos o que aqui moram. Que triste é morrer rodeada pelos seus rostos de gelo. Isabela com pavor de entrar neste quarto, pois seria terrível ver Catarine morrer, e Edgar solenemente à espera de que tudo acabasse. E depois agradeceria a Deus por ter restituído a paz à sua casa e regressaria para os seus livros. Não me dirás, em nome de tudo o que tem sentimentos, para que vai ele agarrar-se aos livros? Estando eu a morrer,
Como ele consegue fazer isso? Catarina não conseguia compreender a ressignificação filosófica do marido. De tal forma se exaltou que seu estado febril de loucura se agravou, e ela desfez o travesseiro com os dentes. Depois, levantando-se bruscamente, como se a cama estivesse em chamas, pediu-me que abrisse a janela. Estávamos em pleno inverno, e o vento nordeste soprava forte. Recusei-me, por isso, a cumprir sua ordem. As múltiplas expressões que lhe perpassavam o rosto e as suas mudanças súbitas de personalidade começaram a preocupar-me seriamente. Traziam-me à lembrança a sua antiga doença e as recomendações do médico para que não fosse contrariada. Momentos antes estava violenta. Agora, apoiada num nos braços e sem estar lembrada de que eu a contrariara, parecia divertir-se como uma criança, tirando as penas pelos rasgões do travesseiro, alinhando-as no lençol segundo as suas diferentes espécies. A sua mente já não se controlava e não se encontrava mais ali. Este é de peru, disse falando sozinho, e esta de pato selvagem, e esta de pomba. Ah, como então põem penas de pomba nos travesseiros? Não admira que eu não consigo morrer. Vou ter de atirá-lo ao chão quando me deitar. E aqui está um de lagópode. E esta eu reconheceria entre mil. É de pavocino. Que linda ave! Esvoaçando por cima de nós nos brejos, que regresso ao ninho, pois as nuvens já tocavam os montes, e pressentia a chuva. Esta pena foi apanhada de um urze, a ave não foi alvejada. No inverno, encontramos o ninho cheio de esqueletos pequeninos. Heathcliff montara uma armadilha por cima dele e os pais não se atreviam a aproximar-se. Obriguei-o a prometer que, depois daquilo, nunca mais atiraria em um pavocino. E ele me obedeceu. Olha, aqui tem mais. Ele atirou nos meus pavocinos, Nelly. Alguma delas está vermelha? Ora, deixa ver. Pare com essa criancice. Interrompi, tirando-lhe o travesseiro das mãos e virando os rasgões para o colchão, pois ela tirara as penas aos montes. Deite-se e tente dormir. A senhora está delirando. Que grande confusão! As penas voam como flocos de neve. Apanhei algumas aqui e ali. Nelly, agora te vejo muito velhinha, de cabelos brancos e toda curvada. Continuou como se estivesse sonhando. Esta cama é a gruta das fadas, por baixo do Penistone Crags, e tu escolhes certas e certas para mantares aos nossos vitelinos, fingindo, enquanto estou por perto, que não apenas são flocos de lã. É no que te vais tornar daqui a 50 anos. Sei que agora não és assim. Enganas-te. Não estou delirando, caso contrário, acreditaria que eras mesmo a bruxa mirrada e que eu estava por baixo do Penistone Crags. Estou certa de que já é noite e de que há 2 velas acesas em cima da mesa que fazem brilhar como azeite o armário negro. Que armário negro? Está sonhando. Está encostado na parede como sempre. Tem um aspecto estranho e vejo lá uma cara. Não há armário nenhum no quarto, nunca houve. Disse eu, voltando para o meu lugar e levantando as cortinas da cama para poder vigiá-la. Não vê aquelas caras? Perguntou, olhando fixamente para o espelho. Por mais que eu tentasse, não conseguia convencê-la de que era o seu próprio rosto e acabei por cobrir o espelho com o chale. Continua ali, escondida, prosseguiu inquieta. Mexeu-se. Quem será? Espero que não saia dali quando fores embora. Nelly, o quarto está assombrado. Tenho medo de ficar sozinha. Peguei-lhe a mão e tentei acalmá-la, pois uma série de estremecimentos sacudiram-lhe o corpo e ela não tirava os olhos do espelho. Não tem ninguém ali, insisti. Era a sua imagem refletida, senhora Linton. Já lhe disse. Era a minha imagem, e o relógio bate às 12 badaladas. Então é verdade. É assustador. Ela agarrou o lençol e cobriu os olhos com ele. Tentei sair sem fazer barulho para chamar o Sr. Linton, mas o grito lancinante obrigou-me a voltar para trás. O chale caíra do espelho. Então, o que se passa? Que medrosa! Veja se percebe que isso é um espelho e que o que vê é o seu reflexo. Trêmula e assustada, abraçou-me com força e o terror foi se dissipando pouco a pouco. Então a palidez deu lugar a um rubor de vergonha. Meu Deus, pensei que estava em casa.
suspirou. Pensei que estava deitada no meu quarto, no Morro dos Ventos Uivantes. Como estou fraca, o meu cérebro ficou confuso e gritei inconscientemente. Não digas nada, mas não me deixes. Tenho medo de dormir por causa dos pesadelos. Um bom sono só lhe faria bem, minha senhora. E espero que depois de todo esse sofrimento, não mais deseje morrer de fome. Se eu pelo menos estivesse na minha cama, na minha antiga casa, continuou amargamente contorcendo as mãos, com o vento a uivar por entre os abetos, entre a janela. Deixe-me senti-lo, vem direitinho do brejo, deixe-me respirá-lo. Entreabri a janela por momentos, a fim de a acalmar. Uma rajada fria invadiu o quarto, voltei a fechar a janela e regressei ao meu lugar. Agora estava sossegada, com o rosto banhado em lágrimas. O cansaço físico havia dominado a mente. A nossa impetuosa Catarine não passava agora de uma criança chorona. Há quanto tempo me fechei aqui? Perguntou com uma energia repentina. Desde segunda-feira, no fim da tarde, e hoje é quinta-feira, ou melhor, madrugada de sexta. Como? Da mesma semana? Passou tão pouco tempo assim? O suficiente para quem vive apenas de água fria e mau humor, observei. Bom, a mim pareceu um número de horas infinito. Deve ter passado mais tempo. Lembro-me de estar na sala de visitas depois da discussão e de Edgar me ter provocado cruelmente e eu ter fugido desesperada para este quarto. Assim que tranquei a porta, uma escuridão total envolveu-me e caí no chão. Não pude explicar a Edgar que acabaria desfalecendo ou enlouquecendo se ele persistisse em me aborrecer. Não conseguia controlar o que dizia nem o que pensava, e ele talvez não se tenha percebido da minha agonia. Tive apenas o bom senso de fugir dele e de sua voz. Quando recuperei a consciência, era madrugada. Nelly, vou contar-te o que pensei e o que me ocorreu e que me obcecou, a ponto de temer pela minha sanidade mental. Enquanto estava ali deitada com a cabeça encostada na perna da mesa, discernindo com dificuldade o vão escuro da janela, pensei que estava em minha casa, fechada na minha cama de painéis de madeira de carvalho, e doía-me o coração por alguma razão que não conseguia descortinar. Refleti e afligi-me na tentativa de arranjar uma explicação para a angústia que estava sentindo, e o que é mais estranho ainda, os últimos 7 anos da minha vida foram varridos da minha memória. Não me lembrava de absolutamente nada. Era de novo criança. O meu pai acabara de falecer e a minha dor adivinha do fato de Hindley ter ordenado que Heathcliff e eu nos separássemos. Via-me só pela primeira vez e, despertando de um sono sobressalto após uma noite de choro, estendi a mão para desviar os cortinados da cama e toquei na mesa da cabeceira. Arrastei a mão pelo tapete e então a minha memória regressou. O meu último sofrimento transformou-se num acesso de desespero. Não sei explicar por que razão me senti tão infeliz. Deve ter sido um acesso momentâneo de loucura, uma vez que não há razão que o justifique. Imaginei que tinha sido arrancado no morro aos 12 anos e de tudo o que era querido para mim naquela altura, como Heathcliff, para me converter à senhora Linton, a senhora da Granja dos Tordos, esposa de um estranho, exilada e proscrita desde então do que fora o meu mundo. Podes imaginar o abismo em que me afundei. Abana a cabeça se quiseres, Nelly, mas tu contribuíste para o pores neste estado. Devias ter falado com Edgar, isso sim, para obrigá-lo a me deixar em paz. Estou ardendo de febre. Quem me dera estar ao ar livre? Quem me dera ser de novo aquela criança meio selvagem, audaciosa e livre, e rir das ofensas em vez de me preocupar com elas? Por que estão tão mudada? Por que ferve o meu sangue com tanta facilidade com umas míseras palavras? Estou certa de que voltaria a ser eu própria outra vez entre as urzes daqueles montes. Abre a janela, encara, depressa. Depressa, por que tão te mexes? Porque não quero vê-la morrer de frio, respondi. Não queres é dar-me a chance de viver, isso sim, disse ela, obstinada. Contudo, ainda não estou incapaz de me mexer. Eu mesma a abrirei. Escorregando da cama, antes que a pudesse impedir, ela atravessou o quarto a cambalear, abriu a janela e debruçou-se, sem se importar com o vento gélido que lhe cortava os ombros, afiado como uma lâmina. Implorei-lhe que voltasse para a cama, e como a minha tentativa não surtiu efeito, tentei abrigá-la. Mas depressa descobri que, com o delírio, a sua força era muito superior à minha. O delírio apoderava-se dela,
Suas ações e seus devarios não me deixavam sobre isso qualquer dúvida. Não havia luar, e tudo estava imerso em escuridão. Não se via luz em nenhuma casa, nem perto nem longe. Todas as luzes haviam sido apagadas havia muito, e o morro dos ventos uivantes não era visível. Contudo, a senhorita Linton assegurava que as conseguia ver brilhar. Olha, disse ela ansiosa. Lá está o meu quarto e as árvores em frente a balançar, e a outra vela está no sótão de Joseph. Joseph deita-se sempre muito tarde. Está à minha espera para fechar a cancela, pois vai ter muito o que esperar. A caminhada é longa e é preciso atravessar o cemitério de Gimmerton. Muitas vezes provocamos o fantasmas e nos desafiamos mutuamente a andar e chamar os mortos por entre as sepulturas. Mas tu, Heathcliff, se te desafiar agora, ainda terás coragem de fazê-lo? Se tiveres, ficarei contigo. Não quero jazer ali sozinha. Podem enterrar-me a 7 palmos de profundidade e fazer desabar a igreja sobre mim, mas não descansarei enquanto não estivermos juntos. Jamais. Fez uma pausa e prosseguiu, com um sorriso estranho. Estás ponderando a questão. Preferias que eu fosse falar com ele. Pois então procura um caminho, mas não pelo meio do cemitério. Como és lento. Alegra-te, afinal, tu sempre me seguiste. Percebendo que era impossível argumentar contra sua insanidade, procurei uma maneira de colocar um agasalho em seus ombros sem largá-la, pois não me atrevia a deixá-la sozinha na janela. Nesse instante, para meu grande pesar, ouvi rodar a maçaneta da porta e o Sr. Linton entrou. Somente naquele momento saíra da biblioteca e, ao passar pelo corredor, escutara as nossas vozes e fora atraído pela curiosidade, ou pelo medo, de saber o que poderia estar acontecendo ali àquelas horas. Oh, meu senhor! Gritei eu, antecipando-me à exclamação que ele soltaria ao deparar com aquele espetáculo e ao sentir a atmosfera gélida do quarto. A pobre senhora está muito mal e faz o que quer de mim. Não consigo controlá-la. Peço-lhe que a convença a voltar para a cama. Ponha de lado a sua raiva, pois é difícil fazê-la desistir do que mete na cabeça. Catarina está doente? Disse ele, perguntando, correndo para nós. Ellen, feche a janela. Catarina, por que você está assim? Calou-se. O rosto desfigurado da senhora Linton prostrou-se sem fala. Consegui apenas olhar para mim, com seu esgar de horror e surpresa. Está há dias nesta comunicação e nessa consumação, prossegui, sem comer quase nada e sem se queixar. Só esta noite abriu a porta e por isso não pudemos informá-lo mais cedo do que estava acontecendo e de seu estado, uma vez que nós também não sabíamos. Mas não é nada grave. Avaliando bem a estupidez das minhas afirmações, o Sr. Linton franziu as sobrancelhas, mostrando desagrado. Como assim não é nada grave, Ellen Dean? Há dias e hás de explicar por que não me avisaste do estado dela. Ele abraçou a esposa e olhou-a com ansiedade. A princípio, ela parecia não reconhecê-lo. Ele era invisível para o seu olhar abstrato. Contudo, o delírio tinha intermitências. Gradualmente, desviando os olhos da escuridão, centrou a atenção em Edgar e descobriu que a abraçava. Afinal, vieste, Edgar Linton, disse ela com animosidade. És daquelas coisas que, quando se quer, nunca aparecem, e quando não se quer, presumo que agora vamos ter choradeira. Vejo que sim, mas nem isso pode me afastar da minha exígua morada lá adiante, o meu lugar de repouso, para onde partirei antes de a primavera acabar. Lá está ele, mas não será entre os Linton, sobre a abóbada da capela. Será ao ar livre, debaixo de uma lápide. Depois, podes escolher o que preferires, ficares com eles ou comigo. Que fizeste, Catarine? Começou Edgar. Então eu já não significo nada para ti? Amas aquele malvado do Heathcliff? Cala-te, bradou a senhora Linton. Cala-te imediatamente. Se pronuncias esse nome, acabo já com tudo. Atiro-me desta janela. O meu corpo pode pertencer-te, mas a minha alma estará no alto daqueles morros, antes que voltes a tocar-me. Já não te desejo, Edgar. Volta para os teus livros. Alegra-me que tenhas essa consolação, pois tudo que de mim possuías desapareceu para todo sempre. Está delirando, meu senhor. Só tem dito disparates. Mas se descansar e receber os cuidados necessários, depressa se curará. Daqui em diante, não devemos irritá-la.
Dispenso os teus conselhos, respondeu o Sr. Linton. Conhecias o temperamento da tua senhora e incitaste-me a contrariá-la. E não me avisaste de como ela tem passado estes 3 dias. Foi uma desumanidade. Nem meses de doença conseguiram provocar uma mudança desta. Comecei a defender-me, pois achava errado ser censurada por causa de mais um capricho maldoso. Eu já sabia que o comportamento da senhora Linton era obstinado e arrogante, mas o que eu não sabia é que o senhor desejava alimentar o seu gênio feroz. Não sabia que, para agradar a senhora, deveria fechar os olhos ao que o Sr. Heathcliff fez. Procedi como uma criada de confiança ao avisá-lo e levei a paga de uma criada de confiança. Pois bem, aprendi que na próxima vez deverei ter mais cuidado. Na próxima, descubra, senhor, sozinho o que se passa. Da próxima vez que me vieres com histórias, Ellen Dean, está despedida, respondeu. Então o senhor prefere ficar na ignorância, senhor Linton? Disse eu. Heathcliff tem a sua permissão para cortejar a senhorita e vir aqui sempre que o senhor não estiver para envenenar a sua relação com a senhora? Catarine, apesar de muito confusa, escutava a nossa conversa. Ah, então Nelly traiu-me. É Nelly o meu inimigo misterioso, sua bruxa. Afinal, é verdade que sempre provocava as flechas para nos ferires. Largava-me. Que vou fazê-la para arrepender-se? Hás de me pagar. Nos olhos dela acendeu-se uma fúria flamejante e ela começou a debater-se desesperadamente para se livrar dos braços do Sr. Linton. Achei melhor que não me demorasse ali muito tempo e resolvi procurar ajuda médica por minha conta e risco e saí do quarto. Ao atravessar o jardim a caminho da estrada, no lugar onde havia uma argola de amarrar cavalos, vi algo branco balançando descompassadamente, impelido por outra força que não o vento. Apesar de estar com pressa, parei para ver o que era, e assim não carregar para sempre a impressão de que se tratava de alguma alma no fundo do outro mundo. Foi com grande surpresa e perplexidade que descobri, mais pelo tato do que pela visão, a cadelinha perdigueira da senhora Isabela, Fanny, suspensa por um lenço e quase sufocada. Soltei o animal o mais depressa que pude e deixei a pobrezinha no quintal. Eu tinha visto a cadelinha seguir a dona para o quarto e admirei-me por encontrá-la ali. Não fazia ideia de quem poderia ter cometido uma malvadeza daquelas. Enquanto desapertava o nó da argola, pareceu-me ouvir ao longe o galope de cavalos, mas eu já tinha tanto o que pensar que não dei muita importância àquilo. Na verdade, porém, era estranho ouvir cavalos naquele lugar às 2 da madrugada. Por sorte, o Dr. Kenneth preparava-se para sair, a fim de visitar um doente, quando eu subi a rua. Contei-lhe o que se passava com Catarine, e ele veio comigo imediatamente. Era um homem simples e rude, portanto não teve escrúpulo em me dizer que tinha fortes dúvidas de que Catarine escapasse a este segundo ataque, a menos que seguisse suas instruções melhor do que fizera até então. Nelly Dean, começou ele, estou certo de que alguma coisa provocou esta recaída. O que foi que se passou na granja? Correm certos boatos. Uma moça forte como Catarine não adoece assim, nem mais, nem menos. Apenas algo de muito grave lhe provocaria essa febre. Como principiou? O Sr. Edgar lhe dirá, respondi. O Sr. Doutor está a par do gênio violento do Zachal e da Sra. Linton, excede-os a todos. Posso adiantar-lhe apenas que tudo começou com uma discussão. Foi durante um acesso de cólera e ela teve uma espécie de desmaio. Pelo menos é o que ela diz, porque no auge da discussão trancou-se no quarto. Depois, recusou-se a comer e agora tem delírios e vive meio a dormir. Reconhece as pessoas, mas tem a mente cheia de pensamentos estranhos e ilusórios. O Sr. Linton deve estar preocupadíssimo, exclamou o médico interrogativamente. Preocupadíssimo? Se acontecer o pior, ele não vai resistir. Respondi. Não alarme mais do que necessário. Bom, eu disse-lhe para ter cuidado, observou. Agora tem de arcar com as consequências por não me ter levado a sério. Ele ultimamente não se tem encontrado com o Sr. Heathcliff? O Sr. Heathcliff visita a granja com frequência, mas por ser amigo de infância da senhora e não porque o Sr. Linton preze a sua companhia. E agora, essas visitas terminaram, pois o Sr. Heathcliff manifestou umas certas pretensões a respeito da senhorita Linton e julgo que não voltará à granja. E a senhorita mostrou interesse por ele? Foi a pergunta seguinte.
Ela não me faz confidências, respondi relutante em dar continuidade àquela conversa. Sim, de fato, ela é reservada, e meneou a cabeça aquiescente. Guarda para si as suas opiniões, mas é uma tola. Sei de fonte segura que a noite passada ela e o Sr. Heathcliff passearam pela plantação por trás da vossa casa por mais de 2 horas, e que ele tentou convencê-la a não voltar para casa e a fugir com ele a cavalo. Disseram-me também que ela conseguiu dissuadi-lo apenas dando a sua palavra de honra de que estaria preparada no próximo encontro. Para quando ficou marcado esse encontro, não conseguiram ouvir, mas avisa ao Sr. Linton para que ele tenha cuidado. Essas notícias só me vieram apoquentar ainda mais. Passei à frente do Sr. Kenneth e desatei a correr durante quase todo o caminho de regresso. A cadelinha continuava a ladrar no jardim. Abri-lhe o portão, mas em vez de ir para casa, começou a andar de cá para lá, farejando a relva. Teria fugido para a estrada se eu não tivesse agarrado e a levasse comigo. Quando subi ao quarto da senhorita Isabela, as minhas suspeitas se confirmaram. O quarto estava vazio. Se eu tivesse chegado umas horas mais cedo e tivesse lhe falado da doença da Catarine, isso a teria impedido de dar aquele passo insensato. Que poderia fazer eu agora? Tinha ainda uma vaga esperança de os alcançarmos, se agíssemos sem demora. Contudo, não podia ir sem um encalço e não me atrevia a acordar a criadagem e pôr a casa empolvorosa. Também não podia contar o sucedido ao Sr. Edgar, pois já tinha problemas de sobra e o seu coração não aguentaria uma nova aflição. A única coisa a fazer era ficar calada e deixar que as coisas seguissem seu rumo. Quando o Sr. Kenneth chegou, fui anunciá-lo, ainda com as roupas em desalinho. Catarina dormia em sono perturbado. O Sr. Linton havia conseguido acalmar seu acesso de loucura e debruçava-se agora sobre o travesseiro, observando todas as suas mudanças e expressões de dor. Ao examiná-la, o médico mostrou-se bastante seguro de que melhoraria, se houvesse à sua volta tranquilidade absoluta. Confidenciou-me que o perigo real que ameaçava não era a morte, mas sim uma alienação mental permanente. Sem eu nem o Sr. Linton pregamos o olho a noite toda. De fato, nem chegamos a ir para a cama, e todos os criados se levantaram muito antes da hora habitual. Andavam pela casa na ponta dos pés e falavam entre si sussurrando, enquanto cumpriam as suas obrigações. Todos estavam acordados, exceto a senhorita Isabela, cujo sono profundo começou a provocar comentários. O irmão perguntou-me se ela já havia levantado, parecendo inquieto com a sua ausência e magoado por ela mostrar tão pouco interesse pela cunhada. Eu tremia só de pensar que ele podia mandar-me acordá-la, mas fui poupada do sofrimento de eu anunciar que ela fugira. Uma das criadas, uma moça refletida, que fora bem cedo a Gimmerton para dar um recado, subiu as escadas ofegante e precipitou-se no quarto chorando. Meu Deus, quem mais poderá acontecer, meu senhor? Meu senhor, a senhorita... Faz menos barulho, atalhei eu, irritada com tanto espalhafato. Fala mais baixo, Mary, que se passa? Perguntou o senhor Linton. O que aconteceu com a senhorita? Fugiu. Fugiu com o tal Heathcliff. Não pode ser, exclamou o Sr. Linton, levantando-se perturbado. Não pode ser. Onde foste buscar tal ideia? Ellen Dean vai procurá-lo? É impossível, não pode ser. Enquanto falava, foi com a criada até a porta e perguntou-lhe outra vez de onde ela havia tirado aquela ideia. Encontrei na estrada um rapaz que entrega leite aqui, e ele perguntou-me se nós não estávamos preocupados aqui na granja. Pensei que se referisse à doença da senhora e, por isso, disse-lhes que sim. E depois ele perguntou-me se tinha ido alguém atrás deles. Fiquei espantada. O rapaz viu logo que eu não sabia do que se tratava. E ele estava falando e contando-me então que vira um cavalheiro e uma senhora do ferreiro arrumando a ferradura de um cavalo a 3 quilômetros de Gimmerton, pouco depois da meia-noite. A filha do ferreiro levantou-se para ver quem era e reconheceu-me imediatamente. Garantiu que era o Sr. Heathcliff. Ninguém tinha como confundi-lo com outro, ainda mais tendo colocado na mão do pai dela uma libra como pagamento. A senhora trazia um manto na cabeça, mas o manto caiu quando ela bebeu água, deixando-lhe o rosto descoberto. Heathcliff agarrou nas 2 rédeas e partiram mais rápido que a estrada poderosa permitia. Naquela altura, a moça não disse nada ao pai, mas esta manhã contou toda a gente.
Corri para espreitar o quarto de Isabela, apenas por desencargo de consciência, e quando regressei, confirmei as declarações da criada. O Sr. Linton sentara-se de novo na cama. Ergueu os olhos quando entrei e adivinhou a verdade da lividez do meu rosto. Tornou a baixar os olhos sem proferir uma palavra. Devo tomar alguma providência para interceptá-lo e trazer a senhorita de volta? Perguntei. Que podemos fazer? Ela foi por livre e espontânea vontade. Tinha o direito de ir se quisesse. Não falemos mais no assunto. De hoje em diante, ela é minha irmã apenas de nome. Não fui eu quem a reneguei, foi ela quem me renegou. E foi tudo o que disse acerca desse assunto. Não voltou a fazer qualquer pergunta nem a mencionar o nome da senhorita, exceto quando me ordenou que enviasse todos os seus pertences para a nova morada, logo que eu soubesse onde era. Capítulo 13. Durante 2 meses, nada se soube dos fugitivos. Durante esse tempo, a senhora Linton sofreu e venceu seu pior contato com a doença denominada febre cerebral. Nenhuma mãe teria cuidado de um filho único mais extraordinariamente do que Edgar cuidou de Catarine. Vigiava noite e dia, sofrendo pacientemente todos os aborrecimentos que os nervos alterados e uma razão abalada podem causar. Apesar de o médico ter avisado de que o gesto de a salvar da morte apenas teria como recompensa uma permanente ansiedade do futuro, uma vez que a saúde e as forças de Edgar estavam sendo sacrificadas para a preservação de um mero farrapo humano, Edgar só descansou e ficou mais animado quando a soube livre de perigo. Passava horas seguidas à cabeceira da mulher, acompanhando suas melhorias físicas e acalentando esperanças ilusórias de que Catarine se recuperasse também mentalmente, para voltar a ser o que era. A primeira vez que saiu do quarto, estávamos já no princípio de março. De manhã, o Sr. Linton havia colocado um punhado de açafrão dourado sobre o travesseiro dela. Os olhos de Catarine, indiferentes a qualquer vislumbre de prazer, brilharam, delicados, quando ao acordar ela viu o açafrão. Apressou-se a juntá-lo avidamente. São as primeiras flores do morro, exclamou. Lembram-me a brisa suave e relaxante e o sol ameno e a neve há pouco derretida. Diz-me, Edgar, o vento não sopra agora do sul e a neve não está quase derretida? Toda a neve já derreteu, minha querida, respondeu Edgar. Só consigo ver 2 manchas brancas em todo o brejo. O céu é azul, as cotovias cantam e os arroios correm cheios. Catarine, na primavera passada, desejava ter de debaixo deste teto. Agora, desejava que pudesses estar no alto daqueles montes. A brisa sopra tão doce que estou certo de que ficarias curada. Só voltarei lá mais uma vez, disse a enferma. E então você vai me deixar lá e ficarei para sempre. Na próxima primavera, desejarás novamente ter-me debaixo deste teto, e então verás como hoje eras feliz. O Sr. Linton a tratava com maior carinho, tentando animá-la, mas ela olhava indiferente para as flores, com as lágrimas, e correres pelas faces, sem lhes prestar a mínima atenção. Sabíamos que estava bastante melhor e concluímos, por isso, que ficar confinada ao quarto faria aumentar de certo seu desânimo e que, talvez, ela ficasse melhor se mudasse de ambiente. O Sr. Linton mandou-me acender a lareira e colocar uma cadeira ao sol perto da janela, na sala onde havia muitas semanas que ninguém entrava. Em seguida, ele trouxe a senhora para baixo e sentou-a para que desfrutasse do calor do sol e da lareira. Como era de se prever, os objetos à sua volta deram-lhe novo alento. Apesar de lhe serem familiares, não estavam associados a lúgubres recordações, como os do seu odiado quarto de enferma. Ao pôr do sol, via-se que estava exausta, mas não havia argumentos que a convencesse a voltar para cima. Por conseguinte, via-me obrigada a fazer-lhe a cama no sofá da sala, até se lhe arranjar um outro quarto. Para lhe poupar o cansaço e subir e descer as escadas, preparamos este, onde o senhor está agora, no mesmo andar da sala. Depressa, Catarina se sentiu com forças suficientes para se deslocar de um lado para o outro, apoiada no braço de Edgar. Na minha opinião, a senhora recuperar-se-ia, e eu tudo fazia para isso. E havia 2 razões para desejar que assim fosse, pois da sua vida dependia uma outra. Nutríamos a esperança de que dentro em breve o coração do Sr. Linton fosse se alegrar e que as suas terras ficassem a salvo das mãos gananciosas de um estranho com o nascimento de um herdeiro.
Devo dizer-lhe que cerca de 6 semanas após a fuga, Isabela enviou um bilhete ao irmão, anunciando seu casamento com Heathcliff. Era um bilhete seco e frio, mas havia no fim, a lápis, um obscuro pedido de desculpas e uma súplica para que mantivesse na lembrança e que não recusasse uma reconciliação caso o seu procedimento tivesse ofendido. Assegurava que não pudera evitar fazer o que fizera e que agora era tarde para voltar atrás. Julgo que o Sr. Linton não respondeu a esse bilhete. Passamos 15 dias. Recebi uma longa carta, o que considerei estranho, por ter sido escrita pela pena de uma recém-casada e logo após a sua lua de mel. Vou lê-la, pois ainda a tenho em meu poder. As relíquias dos mortos são para nós preciosas e os sentimentos e estimamos em vida. Querida Ellen, cheguei ontem ao Morro dos Ventos Uivantes e só então soube que Catarine tem estado e ainda está muito doente. Julgo que não lhe devo escrever e meu irmão ou está muito zangado ou muito desgostoso para me responder. Mas eu tinha de escrever a alguém e tu foste o meu último recurso. Diz a Edgar que eu daria tudo para voltar a vê-lo e que o meu coração regressou à Granja dos Tordos passadas 24 horas na minha partida e que aí continua, cheio de amor por ele e por Catarine. No entanto, não posso fazer o que meu coração manda. Escusam, portanto, de esperar por mim e podem tirar as conclusões que quiserem, mas não julguem que é por falta de vontade ou de afeto. O restante da carta é dirigida apenas a ti. Quero fazer-te 2 perguntas. A primeira é a seguinte: como conseguiste preservar os sentimentos próprios da natureza humana enquanto aqui viveste? Eu não partilho qualquer sentimento com os que aqui me rodeiam. A segunda pergunta interessa-me muito. Diz-me, Heathcliff é mesmo um ser humano? Se é, deve ser louco. Se não é, deve ser um demônio. Não te vou dizer por que faço essas perguntas, mas gostaria que me explicasses, se puderes, como é o homem com que me casei. Farás isso quando vieres visitar-me. Por favor, vem visitar-me o mais depressa possível, Ellen. Não escrevas. Vem visitar-me e traz notícias de Edgar. E agora vou contar como fui recebida no meu novo lar, o que sou levada a imaginar que o Morro dos Ventos Uivantes virá a ser. É apenas para me distrair que vou me referir à falta de comodidades, pois isso não é o que mais me preocupa. Só me lembro delas quando sinto a sua falta. Pularia de contente se fosse essa a causa de toda a minha infelicidade e tudo mais não passasse de um sonho bizarro. O sol punha-se por detrás da granja quando viramos em direção ao brejo. Deviam ser umas 6 horas. O meu companheiro fez uma parada de cerca de meia hora para inspecionar o parque, os jardins e provavelmente a própria casa. Era, portanto, noite quando nos apeamos no pátio. O teu velho colega, Joseph, veio ao nosso encontro com uma vela de luz tênue. A cortesia com que me recebeu confirmou a sua reputação. O seu primeiro gesto foi colocar a vela ao nível do meu rosto, olhar-me com um ar hostil, esperar o lábio inferior em sinal de desdém e virar-me as costas. Depois, levou os 2 cavalos para os estábulos. Em seguida, reapareceu a fim de fechar o portão como se estivesse num castelo medieval. Heathcliff continuou a falar com ele e eu entrei na cozinha, um buraco imundo, desarrumado. Aposto que não a reconhecerias, pois muito mudou desde que deixou de ser cuidada por ti. À lareira estava um garoto de ar rufião, robusto e mal vestido. A boca e os olhos se parecem muito com as de Catarine. Pensei que deveria ser o sobrinho de Edgar e, de certa forma, meu também. Tive de cumprimentá-lo e, claro, dar-lhe um beijo. É aconselhável causar boa impressão logo de início. Aproximei-me dele. Tentei pegar-lhe a mão e perguntei: Como estás, meu querido? Devolveu-me a saudação com um palavrão que não compreendi. Vamos ser amigos, Harrington? Disse eu, tentando manter a conversa. Ele praguejou e ameaçou assolar o cão contra mim se eu não me afastasse. Ei, Troller! Chamou o Patife, despertando de um canto qualquer um bulldog de aspecto feroz. E agora, vais ou não vais sair daqui? Disse ele em tom autoritário. Concordei por amor à vida. Tornei a sair e esperei que os outros entrassem.
De Heathcliff nem sombra, e Joseph, a quem segui até os estábulos para lhe pedir que me acompanhasse, olhou-me muito sério e grunhiu consigo mesmo. Então torceu o nariz e disse: Quer que vós me cedisse? Nunca um cristão ouviu tal linguajar. Vós-me-se fala como se tivesse a boca cheia de batatas quentes. Como quer que eu entenda? Estava dizendo que desejava que me acompanhasse até lá dentro. Gritei, julgando que ele era surdo, e já bastando ofendida com a sua falta de maneiras. Eu não, tenho mais o que fazer, respondeu ele e continuou seus afazeres. Ele movia com soberano desprezo o rosto de mandíbulas e queixo protuberantes, de forma a examinar meus trajes e meu rosto. Contornei o pátio, passei por uma cancela e dei com uma outra porta, a qual tomei a liberdade de bater, na esperança de encontrar algum criado mais civilizado. Após um momento de ansiedade, surgiu na porta um homem alto e esquelético, sem lenço no pescoço e muito mal arranjado. As suas feições escondiam-se por trás dos cabelos desgrenhados que lhe chegavam aos ombros, e os olhos dele eram como espectros dos de Catarine, com toda a sua beleza aniquilada. O que deseja aqui? Perguntou soturnamente. Quem é a senhora? O meu nome era Isabella Linton, respondi. O senhor já me viu antes. Casei-me há pouco tempo com o senhor Heathcliff e ele trouxe-me para cá. Julgo que com o seu consentimento. Então ele já voltou? Perguntou o eremita, olhando-me com olhos penetrantes, qual lobo esfomeado. Sim, acabamos de chegar, respondi. Mas ele me deixou na porta da cozinha e, quando me preparava para entrar, seu filho pôs-se de sentinela e afugentou-se, com uma ajuda de um bulldog. Então maldito cumpriu a promessa. Rosnou meu futuro anfitrião, procurando Heathcliff na escuridão atrás de mim. Em seguida, deu início a um solilóquio de imprecações e ameaças do que tencionava fazer se aquele demônio o ludibriasse. Arrependi-me de ter batido à porta e quase dei de costas antes dele entrar e terminar as blasfêmias. Contudo, e antes que eu pudesse fazer, ele mandou-me entrar e fechou a porta, trancando-a. Na sala ampla havia uma grande lareira, a única fonte de luz naquele compartimento. O chão era num tom cinzento uniforme. Os pratos de estanho, outrora reluzentes e que me chamavam a atenção quando eu era criança, partilhavam da mesma obscuridade, todos cobertos de manchas e de pó. Perguntei se poderia chamar uma criada e ser conduzida ao quarto, mas o Sr. Earnshaw não me respondeu. Pôs-se a andar de um lado para o outro com as mãos no bolso, aparentemente esquecida da minha presença. A sua abstração era de tal modo profunda e o seu aspecto tão misantropo que eu tremia só de pensar em importuná-lo de novo. De certo, não te admirarás, Ellen, de eu me ter sentido tão infeliz ao ver-me sozinha num lugar tão hostil, e pensar que a 6 quilômetros estava a minha casa com as únicas pessoas que eu amo. Tanto fazia que entre nós estivesse o Atlântico ou estes 6 quilômetros, pois não era possível para mim transportá-los. Perguntava a mim própria onde poderia encontrar consolo, e além toda dessa tristeza, havia ainda o desespero de não ter nenhum aliado contra Heathcliff. Foi quase contente que procurei abrigo no Morro dos Ventos Uivantes, para não ter de viver sozinha com ele, mas ele conhecia bem as pessoas que aqui vivem e não temia que elas se intrometessem. Fiquei, pois, sentada sozinha, absorta nos mais lúgubres pensamentos. O relógio bateu 8 horas e depois 9, e o Sr. Archal continuava a andar para trás e para frente, cabisbaixo e em silêncio. Só de vez em quando deixava escapar um gemido ou uma exclamação azeda. Fiquei à escuta, tentando detectar alguma voz feminina dentro daquela casa, enquanto preenchia o tempo com remorsos amargos e previsões sinistras que, por fim, exprimiram-se em lágrimas e soluços. Só percebi quão alto manifestava meu sofrimento quando o Sr. Earnshaw, interrompendo o seu vai-e-vem compassado, parou na minha frente e me olhou com surpresa. Aproveitando a atenção que me dispensava, exclamei: Estou exausta da viagem, desejava deitar-me. Onde posso encontrar uma criada? Vou procurá-la, já que não aparece nenhuma. Não temos criadas, respondeu. Terá de se virar sozinha. Então, diga-me onde posso dormir. Joseph vai levá-la ao quarto de Heathcliff, disse ele. Abra aquela porta. Ele está lá dentro. Quando fiz menção de obedecer, o Sr. Earnshaw agarrou meu braço bruscamente e acrescentou num tom sinistro.
Recomendo que tranque a porta e corra às trancas. Não se esqueça de fazê-lo. Está bem, disse eu. Mas por que, Sr. Earnshaw? Não me agradava nem um pouco a ideia de me fechar deliberadamente no quarto com Heathcliff. Veja isto, respondeu, tirando do bolso uma pistola de formato assaz singular, como uma navalha de ponta e mola, de 2 gumes, presa ao cano. A tentação é grande demais para um homem desesperado, não achas? Não resisto a ir lá em cima todas as noites verificar se ele esqueceu de fechar a porta. Se isso acontecer, é um homem morto. Faço isso todas as noites, e ainda que um minuto antes me ocorram 1000 razões para não fazê-lo, tenho aqui no peito um demônio que me aconselha a matá-lo. Hei de lutar contra esse demônio enquanto eu puder, mas quando chegar o momento, nem todos os anjos do céu conseguirão me deter. Examinei a arma e tive uma ideia terrível. Como eu seria poderosa se conseguisse aquele instrumento? Tirei-o da mão dele e toquei na lâmina. Ele ficou surpreendido com a expressão que detectou no meu rosto, não de horror, mas de cobiça. Pegou a pistola ansioso, fechou a navalha e voltou a guardá-la no bolso. Não me importo que lhe conte tudo, disse-me. Ele que se prepare e a senhora trate de velar por ele. Pelo que vejo, está a par do que se passa entre nós, pois o perigo que ele corre não a choca. Que lhe fez Heathcliff? Indaguei. Que patifaria ele fez para odiá-lo tanto? Não seria melhor obrigá-lo a deixar esta casa? Não. Ele que não pense em sair daqui ou será um homem morto. Convença-o a fazê-lo e será uma assassina. Terei eu de ficar sem todos os meus bens e sem hipótese de reavê-los? Terá Harrington de ser um vagabundo? Maldição! Hei de reaver tudo o que é meu e ficarei também com o seu ouro e depois com o seu sangue. O diabo que fique com a sua alma. O inferno será 10 vezes mais tenebroso que tal hóspede. Ellen, tu já tinhas falado dos hábitos do seu amigo e antigo patrão. Não há dúvida de que está ficando louco. Pelo menos ontem à noite estava. Eu temia inteira, só de estar perto dele, e achava que, apesar da grosseria do criado, a sua companhia era bem mais agradável. Urshel começou seu vai-vem, abriu o ferrolho e escapuli para a cozinha. Fui encontrar Joseph debruçado sobre o fogo, espreitando dentro de uma grande panela periclitante. Ao lado, em cima de um banco, estava uma tigela de madeira cheia de farinha de aveia. A panela começou a ferver e Joseph voltou-se para colocar a mão na tigela. Imaginei que aquilo fosse a nossa refeição, e uma vez que estava com fome, decidi que tornaria aquilo comestível. Eu faço o mingau, propus de imediato, colocando a tigela fora do alcance de Joseph. Tirei o chapéu e a saia de montar. O Sr. Earnshaw me disse que devo cuidar de mim mesma, pois é o que vou fazer. Se ficar esperando que me sirvam, morrerei de fome. Prossegui. Deus do céu! Murmurou ele, sentando-se e confiando as meias listradas que lhe chegavam aos joelhos. Se eu vou ter de andar às ordens de uma patroa, agora que já estava acostumado a 2 patrões, está na hora de andar daqui para fora. Nunca pensei ver o dia de abandonar este buraco, mas vejo que esse dia não tarda. Sem fazer caso das suas lamúrias, meti as mãos à obra, suspirando ao relembrar o tempo em que aquilo era para mim uma alegre brincadeira. Contudo, tentei afugentar depressa as lembranças. Recordar alegrias passadas me fadiga e me afligia demais, e para afastar tais pensamentos, mexia cada vez mais depressa com a colher enquanto lançava para a água punhados de farinha. Joseph observava as minhas artes culinárias com crescente indignação. Pronto! Exclamou. Ai, Harrington, Harrington, esta noite não podes comer o mingau de tão encaroçado que vai ficar. Olhe só para isto. Devo confessar que o mingau não tinha lá muito aspecto quando servido nos pratos. Enchemos 4 pratos e fomos buscar um jarro de leite fresco no estábulo. Harrington tomou logo conta do jarro e começou a beber sofregamente, deixando escorrer o leite pelo queixo. Repreendi-o e disse-lhe que devia ter uma caneca só para ele, pois não estava disposta a beber o leite depois de consturpado. Mas o cínico do velho mostrou-se indignado com este meu preconceito de higiene e tratou de me dizer que o garoto era tão bom como eu e ainda mais saudável. Depois perguntou como é que eu podia ser tão presunçosa. Entretanto, o malvado do garoto continuou a sorver o leite, olhando-me com ar de desafio e babando para dentro do jarro. Vou comer em outro lugar, disse eu. Há aqui algum cômodo que se possa chamar de saleta?
Uma saleta. Arremendou-se Joseph. Uma saleta. Não, aqui não há saletas. Se não lhe agrada a nossa companhia, tenha do patrão. E se não gosta da do patrão, tem de contentar com a nossa. Então vou lá para cima, respondi. Leve-me a um quarto qualquer. Pus meu prato numa bandeja e fui eu própria buscar mais leite. Sempre resmungando, Joseph levantou-se e subiu as escadas à minha frente. Subimos até o último andar. De vez em quando, Joseph abriu uma porta e a espreitava. Aqui está um quarto, disse ele por fim, empurrando uma velha porta desengonçada. Serve muito bem para vós-me comer o mingau. Há um monte de grãos já limpo ali no canto. Se tiver medo de sujar as suas roupas de seda, abra um lenço e assente-se. O quarto, entre aspas, era uma espécie de depósito, como um forte cheiro de esmalte e cereais. Havia sacos empilhados em toda a volta e um grande espaço livre no centro. Devo estar louco! Exclamei, olhando furiosa para o velho indecente. Isso não é um lugar onde se durma. Leve-me para um quarto decente. Um quarto decente, arremendou ele trocita. Vosmecê já viu todos os quartos decentes que temos. Olhe, este aqui é o meu. E mostrou-me um outro compartimento que só diferenciava do primeiro por ter as paredes mais nuas e uma cama larga e baixa, sem cortinas, e com cobertura azul aos pés. Quero lá saber do seu quarto, retorqui. Suponho que o Sr. Heathcliff não durma nas águas furtadas, ou será que dorme? Ah, é o quarto do patrão que vosmecê quer? Gritou ele, como se tivesse feito uma descoberta. Não podia ter dito isso há mais tempo? Já lhe teria dito que esse é o único quarto que não lhe posso mostrar porque está sempre fechado a chave e só o Sr. Heathcliff que entra lá. Que bela casa é esta, Joseph! Não pude deixar de exclamar. E que simpáticos seus ocupantes! Eu devia estar doida varrida no dia em que liguei meu destino a um deles. Mas isso agora não interessa. Deve haver mais quartos. Pelo amor de Deus, dê-me qualquer um. Ele não respondeu à minha súplica. Limitou-se a descer os degraus de madeira e a parar em frente a uma porta de um quarto que, pela qualidade superior da mobília, devia ser o melhor da casa. Tinha na mão e no chão um tapete de boa qualidade, mas o desenho mal se distinguia por baixo das camadas de poeira. Havia também uma lareira orlada, como uma cercadura de papel recortado caindo aos pedaços. Uma imponente cama de carvalho com ambas cortinas carmesins de um tecido couro e modelo atual. Mas era óbvio que tinham tido um muito mau uso, pois essas fenas pendiam em festões arrancadas das argolas, e o varão de ferro estava descaído para um dos lados, fazendo o tecido arrastar-se no chão. As cadeiras estavam também muito maltratadas e as paredes apresentavam manchas profundas. Preparava-me já para entrar, quando o palerma do meu guia anunciou: Este é o quarto do patrão. Nessa altura, a minha refeição já tinha esfriado, o meu apetite desaparecera e eu perdera a paciência. Insisti para que me mostrasse um lugar qualquer onde eu pudesse repousar. Onde diabos? Começou a dizer o velho religioso. Deus nos abençoe, Deus nos acuda. Onde diabos quer que eu a meta? Já viu tudo menos o cubículo de Hamilton. Não há mais buraco nenhum nesta casa. Estava tão enervada que atirei o prato no chão. Depois, sentei-me no alto das escadas, escondi a cara entre as mãos e desatei a chorar. Bonito serviço, exclamou Joseph. Muito bem, senhorita Kate. Opa, Joseph, troca o nome de Isabela por Catarina. Quando o patrão vir esta louça quebrada, vamos ouvir das boas. Que maldade é sua! Devia fazer penitência até o Natal por estragar as dádivas de Deus Nosso Senhor com seus ataques de mau gênio. Mas, ou muito me engano, ou vosmecê depressa vai amansar. Julga que o Sr. Heathcliff vai perdoar tais desmandados? Só queria que ele a pegasse fazendo isso. Só queria. E depois foi de volta para a cozinha, levando a vela e me deixando sozinha na escuridão. O período de reflexão que se seguiu a essa cena patética levou-me a admitir a necessidade de dominar o meu orgulho e a minha raiva e de fazer desaparecer todos os vestígios do meu impensado ato de desespero. Uma ajuda inesperada apareceu sob a forma de Trotter, e me dei conta de que ele era filho do nosso velho Skulker. Quando o filhotinho vivera conosco na granja, e meu pai o oferecera ao Sr. Hindley.
Creio que me reconheceu, pois encostou o focinho no meu nariz para me cumprimentar e depois se apressou em comer o mingau enquanto eu juntava os cacos dos degraus e limpava os pingos de leite do corrimão com um lenço. Mal tínhamos terminado nossa tarefa, ouvi os passos do senhor Chao. O meu ajudante meteu o rabo entre as pernas e foi para o canto. Eu me escondi no quarto mais próximo. Os esforços do cão para passar despercebido foram inúteis, conforme depreendi pela sua corrida escada abaixo com um ganido prolongado e desalabor. Eu tive muita sorte. O Chao passou, entrou em seu quarto e fechou a porta. Logo a seguir, Joseph subiu com Harrington para colocá-lo na cama. Eu tinha me refugiado no quarto do garoto e o velho, ao me ver, disse: Já há lugar para si e para o seu orgulho lá embaixo. A sala está vazia. Fica toda para si e para o seu orgulho, além de Deus, nosso Senhor, que será o terceiro e muito mal a vós me ser de se sentir na sua companhia. Aceitei de bom grado a sugestão. Atirei-me em uma cadeira perto da lareira e adormeci imediatamente. Foi um sono profundo e tranquilo, mas de pouca duração. Heathcliff acordou-me. Acabara de entrar e perguntou-me, com a já costumeira delicadeza, o que eu fazia ali. Expliquei-lhe a razão de estar acordada até tão tarde. Ele tinha a chave do nosso quarto no bolso. O possessivo nosso foi para ele uma grave ofensa. Jurou que aquele quarto não era, nem nunca seria, meu, e que, não me atrevo a repetir suas palavras, nem a descrever seu comportamento habitual. Heathcliff é incansável em fazer crescer o ódio que eu sinto por ele. Por vezes, assusto-me de tal maneira que me sufoca de medo. Garanto-te que um tigre ou uma serpente venenosa não me assustariam mais. Contou-me da doença de Catarine e disse que a culpa era do meu irmão e que se vingaria em mim enquanto pudesse, e colocaria as mãos nele. Como eu o odeio! Sou uma desgraçada! Que tola eu fui! Não contes nada disto na granja. Espero-te a todo momento. Não me decepciones. Isabela.